Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Future Hacker é uma plataforma global de Lifelong Learning. Nosso grande objetivo é falar com profissionais de diversas áreas no mundo inteiro de estudos de futuro. Pessoas que efetivamente estão em projetos de futuro, com grande impacto daqui a 10, 20 ou 30 anos. Nós queremos assim levar um conhecimento, levar muito conteúdo para vocês e nós esperamos aí que vocês curtam bastante. Pessoal, embarque com a gente. Bem-vindo ao Future Hacker. Opa pessoal, agora temos aqui o Paulo Ibri. Ele é um empreendedor interessado em revolucionar como as pessoas se alimentam e transformar a indústria. Ele tem experiência em vendas, trade marketing, marketing de empresas como Red Bull, Whirlpool, Verde Campo. Hoje é founder e CEO da Sem Food, uma startup que promete revolucionar o mercado. Bem-vindo, Paulo, ao Future Hacker. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, cara. E é interessante porque assim, o seu produto aqui tem tudo a ver com o espírito do programa aqui, cara, sua empresa. Que bom. Eu queria que você contasse um pouco, cara, da tua trajetória, dessa sua passagem por marketing, trade marketing, etc., das empresas, até chegar nesse propósito pouco ambicioso de transformar a indústria de alimentação e do jeito das pessoas consumirem o produto. Legal, bacana. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu toquei praticamente toda a minha carreira no mundo corporativo, né? Como você falou, a maior parte dela eu fiquei na Red Bull Brasil, cuidando de algumas áreas de vendas e trade marketing dentro da empresa, né? Cuidando da venda B2B, então a venda da Red Bull para supermercados, para distribuidores, né? Aí que eu peguei a minha experiência sobre bens de consumo. Em seguida fui trabalhar na Verde Campo, uma empresa de laticínio já voltada para a saudabilidade, que foi adquirida pelo grupo Coca-Cola, e lá tomando conta de toda a estrutura de marketing e trade marketing, né? Então estruturando todo o processo de branding, como construir a marca no Brasil, consolidar a marca, se posicionar como uma marca de saudabilidade, enfim. E trade marketing a gente fala muito de exposição no ponto de venda, né? Então como deixar a nossa marca sendo relevante dentro de alguns supermercados, algumas lojas, para que quando o consumidor vá na loja, que é um trajeto super rápido, ele sinta interesse de consumir determinado produto. Perfeito. E aí, quando você entra na Sem Food, me conta um pouquinho aí desse projeto ambicioso. Sim, a minha vida tomou esse rumo de empreendedorismo mais especificamente em 2019, né? Em 2018 eu ainda era executivo, desenhei todo o business plan e o propósito da empresa, né, que é a Sem Foods, e ao longo de 2018, no finalzinho do segundo semestre, eu decidi tirar um MVP da Sem Foods do papel para fazer um teste enquanto eu ainda era executivo, para ver se a empresa realmente tinha atração, se tinha fit, então muito aquelas questões que a gente vê no empreendedorismo de startups mesmo. Uma vez que eu entendi que a empresa e o segmento tinha muito potencial, até vendo tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos e Europa, eu decidi largar a vida de executivo de 2018 para 2019 e focar 100% no empreendedorismo e construir o propósito da Sem Foods de disseminar alimentação saudável pelo mundo. E como fazer isso, Paulo? Qual é o propósito, assim, qual é a grande essência, o fator-chave de sucesso da Sem Food? A gente enxerga dentro da Sem Foods que a gente precisa, a gente fala ressignificar os alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, muito mais do que criar novos hábitos para os consumidores, a gente quer que os consumidores mantenham exatamente o mesmo hábito de consumo, mas quando eles vão consumir algum tipo de produto, que eles possam consumir esse produto de uma forma melhor. Seja ele nas diversas categorias que a gente já atua, então, por exemplo, maionese, que é um grande produto no nosso portfólio. O consumidor, se ele for consumir uma maionese tradicional, invariavelmente ele vai lidar com um produto com alto índice calórico, alto índice de colesterol, alto índice de gordura. O que a gente fez? Retransformou esse produto para que quando o consumidor vá consumir, ele consuma um produto que tenha menos caloria, menos colesterol, nada de proteína animal por ser um produto vegano, trazendo mais benefícios para a saúde dele. Mas a gente não mudou o hábito de consumir, por exemplo, uma maionese ou consumir um hambúrguer, no nosso caso dos hambúrgueres feitos de planta, ele se mantém. A gente só quer que o consumidor consuma melhor. E na Sem Foods a gente costuma enxergar a saudabilidade por duas frentes. Então a gente fala de saudabilidade para as pessoas e saudabilidade para o meio ambiente.
Para as pessoas, como eu falei, a partir do momento que a gente oferece produtos melhores em termos de saúde para as pessoas consumirem, para o meio ambiente, a partir do momento que a gente não tem nenhum produto com nenhum ingrediente de origem animal, fazendo com que toda a cadeia de desenvolvimento seja muito mais sustentável. É bem legal isso, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista, achei os dois temas, né? Tanto na parte de sustentabilidade, mas essa parte do hábito, né? Quer dizer, vamos supor, como é que você consegue tirar da pessoa o hábito de comer uma pizza ou de comer uma hamburgueria com a família ou de comer um cachorro quente, né? Exatamente. E aí eu acho que vocês estão, né, criando produtos exatamente com esse tipo de insumo, né? Exatamente, que a pessoa não precisa mudar o que ela vai consumir, mas ela pode consumir melhor. E quando a gente olha, né, um produto que você deu exemplo, um cachorro quente, tem grande apelo ainda para o público infantil. Então, como que nós, como empresa, podemos ser responsáveis por desenvolver produtos melhores até para as próximas gerações, que mantenham o hábito que está todo mundo acostumado, por exemplo, comer um hot dog ou um hambúrguer, mas que possam consumir de forma melhor e no final do dia com menos peso na consciência. Perfeito. Paulo, me diz o seguinte, a empresa de vocês, né, muito focada na proteína, né, de ervilhas, né, vocês vão ficar aí ou vocês vão também para outros caminhos? Então, por exemplo, agora como a gente é Future Hacker, né, a gente não pode não comentar que hoje 2 milhões de pessoas no mundo consomem insetos. Então, e falam que é uma grande fonte, né, de proteína, etc. Né? Você acredita que isso pode ser uma tendência futura? Ótima pergunta, difícil de responder. Vou separar ela em dois momentos. Olhando principalmente sem foods, hoje a gente é muito focado na proteína de ervilha, principalmente porque a gente acredita que a proteína de soja, que hoje é a principal fonte de proteína vegetal que todas as indústrias estão utilizando, não trazem o benefício à saúde que o consumidor está buscando. Por isso que a Sem Foods decidiu desde sempre trabalhar com a proteína de ervilha, que a gente enxerga que é uma tecnologia superior à soja, mas que entrega a nível de saudabilidade muito mais benefício para os nossos consumidores. Falando de novas fontes proteicas, a gente está constantemente estudando novas fontes de proteína, desde que a gente tenha a segurança de que ela não traz nenhum tipo de malefício à saúde dos nossos clientes. E eu acredito sim que a proteína de inseto é uma grande tendência. Não é muito o nosso mercado, porque a proteína de inseto em si, ela já é, vamos dizer assim, um produto final, né? Então você faz uma barra de proteína de inseto, mas a gente enxerga sim que é uma das vertentes de futuro, pelo fato de ser uma proteína barata e que tem potencial de reduzir a fome global. Perfeito. E me diz o seguinte, Paulo, e manipulação genética de sementes, né? Que a gente vê que existe, né, tem empresas fazendo isso. Até que ponto os estudos conseguem identificar os malefícios que podem dar no longo prazo esse tipo de produto? Como é que funciona essa indústria? Essa é uma ótima pergunta. Existem diversos estudos, né, assim como toda a frente da ciência, alguns que falam que os organismos, né, que a gente chama de GMO, que são os geneticamente modificados, podem fazer mal à saúde no médio e longo prazo, e outros que dizem que não. Nós, como Sem Foods, assumimos um posicionamento de não trabalhar com produtos GMO, que a gente chama, que são os geneticamente modificados. Esse é um dos principais motivos pela qual também a gente não trabalha com soja, porque a gente acredita que como não existe ainda uma definição 100% clara, se isso pode fazer mal para os nossos clientes, a gente prefere não utilizar. Hoje no Brasil, praticamente 90% da soja é geneticamente modificada. A ervilha não existe proteína de ervilha geneticamente modificada, por isso que a gente decidiu também utilizar esse ingrediente. Então é um tema muito polêmico, na nossa crença a gente prefere não vender nenhum produto com GMO, até porque isso fecha a porta em vários mercados, principalmente Europa e Estados Unidos. Perfeito. E assim, e o acesso, entendeu, Paulo? Como é que eu consigo, por exemplo, né? O que você fala é uma coisa muito legal, quer dizer, exatamente é um produto que além na parte do meio ambiente, quer dizer, não atacar o meio ambiente, cuidar desses aspectos e também, né, do hábito. Como é que você faz isso escalar? Quer dizer, né, como é que você vê, por exemplo, o lobby das grandes indústrias alimentícias, né, que vendo o seu crescimento, ou crescimento de empresas como a sua, fala, cara, eu estou aqui numa empresa bilionária que vive em cima de junk food, quer dizer, né, de comida que eu sei que não é boa, assim. Como é que você acha que vai lidar? Quer dizer, é mais fácil, você consegue escalar isso,
organicamente ou teoricamente através de aquisição? Qual é mais ou menos o plano que você imagina que pode acontecer nesse lobby da indústria de alimentos? Bacana. A escalabilidade, assim como toda a indústria de alimentos, ela vem conforme a gente cresce bastante o volume de demanda do consumidor, né? Então, hoje, a indústria de plant-based, que a gente chama que são os produtos alimentícios feitos à base de plantas, ela esbarra um pouco na questão de escalabilidade pelo fato do mercado de consumo ainda não ser tão amplo, principalmente quando a gente olha aspecto Brasil. Quando as indústrias têm menos escalabilidade, consomem menos matéria-prima e produzem menos produtos, obviamente que eles ficam um pouco mais caros. Então, a categoria de produtos à base de plantas no Brasil acaba sendo uma categoria mais cara do que a tradicional e, infelizmente, ainda um pouco nichada, né? Ela fica presa a uma camada dos consumidores que tem o poder aquisitivo para consumir um produto mais saudável. Falando de grandes indústrias, como é um mercado que cresce muito, olhando a nível global, existem as duas vertentes. As principais indústrias do setor de carne, vamos dizer assim, carne tradicional, né, agropecuária, por exemplo, uma BRF, já estão entrando no mercado de produtos à base de plantas porque já entenderam que isso é uma vertente de mercado super importante, que os hábitos dos consumidores vêm mudando ao longo do tempo. Então, eles veem muito como um oportunismo de mercado participar dessa categoria, que é diferente da gente e de outras empresas do setor que já nasceram com esse DNA. Então, nós enxergamos que as empresas estão fazendo de duas formas. A primeira, entrando nesse mercado através das marcas próprias, por exemplo, a Sadia, e também através de uma consolidação do mercado em que as grandes empresas estão adquirindo players menores que nasceram com o propósito plant-based. Então, essa semana acabou de se consolidar uma compra da JBS, de um player europeu de produtos plant-based. A Unilever já comprou um player também que está vindo para o Brasil de produtos plant-based. Então, a gente enxerga que as grandes indústrias estão cada vez prestando mais atenção nesse segmento e fazendo aquisições para crescer nesse segmento também. Perfeito. E logo mais vão estar te batendo a sua porta. Veremos. E a expansão internacional? Quer dizer, você, independente, né, de aquisição que pode acontecer, ninguém sabe, mas, por exemplo, vocês pensam isso aí, em expandir isso aí para outros mercados? Quer dizer, eu acho que tem um apelo muito forte, né? Quer dizer, né, esse apelo natural do Brasil, né? É um flagship brasileiro, né? E como é que você vê essa expansão internacional? Sim, a gente tem, né, respondendo sua pergunta, muito interesse de expandir internacionalmente. Parece meio natural para uma companhia brasileira, por exemplo, iniciar a sua expansão internacional através da América Latina, e é isso que a gente está buscando fazer. Já estamos abrindo algumas portas, já surgiram alguns interessados para a gente começar a exportar para alguns países e, em seguida, obviamente, que a gente vai buscar Europa e Estados Unidos. Os nossos produtos têm, sim, como você falou, essa particularidade de não serem produtos à base de plantas que a gente fala a qualquer custo. Então, não quero ser um produto de planta ou um produto vegano que a gente seria posicionado como trash. A gente quer que o nosso produto seja mais saudável que os outros. Por isso que a gente se preocupa com todos os ingredientes, com a tabela nutricional, com a naturalidade de tudo que a gente usa na cadeia. E a gente acredita que não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado internacional, isso é um diferencial que pode trazer bastante benefício para os consumidores. Perfeito. E como é que fica a parte da regulamentação? Quer dizer, né, para entrar no mercado internacional deve precisar de certificados, etc. Né? Isso existe já? Você já tem esse certificado como se fosse um ISO, assim, para teoricamente estar exportando? Quando a gente fala de mercado internacional, América Latina, a gente precisa só de um certificado de produção, que a gente está tirando até o final do ano. Para alguns países, de resto, pela questão do Mercosul, é livre. Quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, a gente tem algumas certificações que a gente vai tirar no ano que vem também, que são mais específicas. Olhando os Estados Unidos, por exemplo, a gente precisa de um selo do FDA, que é proporcional à Anvisa de lá, que a gente precisa dessa autorização para poder entrar um produto alimentício no país e ser comercializado. Mas com todo o nosso rigor de compra de matéria-prima, controle da cadeia produtiva e planta produtiva, a gente acredita que é relativamente tranquilo tirar essas certificações. Não, muito bom, cara, muito bom. Espero que, né, exatamente isso, teoricamente, né, fazendo isso daí, indo para o mundo afora, né, ver o potencial que tem disso daí, né? Sim, com certeza. Vamos dar um pezinho agora no futuro, cara. Vamos falar na verdade, não é nem futuro, né, cara? É o presente, que são as impressoras 3D, né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu estava vendo que já estavam imprimindo os chocolates M&M's, né, dentro da impressora.
Qual o futuro disso? Você acredita que, assim, futuro que eu digo 10 anos, você acredita que a pessoa pode imprimir qualquer comida na sua casa? Como é que você acredita que isso pode acontecer e a grande mudança de hábito que vai acontecer nas pessoas? Eu acho que vai ser possível sim, né? Respondendo a primeira parte da sua pergunta. Hoje, olhando alimentos plant-based, já existem iniciativas lá fora, tanto Europa como Estados Unidos, de empresas do nosso segmento imprimindo carnes nas impressoras 3D. Seja um pedaço de bife ou seja um hambúrguer. O processo, ele não vou dizer que é simples, mas ele é muito tangível, ele dá para se fazer esse processo no curto, médio prazo. O que a gente esbarra hoje na impressão 3D são 2 pontos. O primeiro, o hábito de consumo. Então, até onde o consumidor vai estar disposto a comer algo que é impresso. Porque por mais que a cadeia de alimentos hoje esteja extremamente prejudicada em termos de antibiótico, sustentabilidade, qualidade de produto, qualidade de matéria-prima, o consumidor acaba, obviamente, pelos hábitos de consumo dele ao longo dos anos, tendo uma segurança do que ele compra no supermercado. Então, o quanto o consumidor vai estar disposto a imprimir na casa dele uma comida para ele consumir. Eu acho que aí tem uma questão cultural que vai ser uma barreira difícil de consumo a longo prazo. E o segundo ponto, a gente esbarra um pouco em escalabilidade. Então, impressoras 3D ainda são bens caros. Quando a gente olha o nosso ponto de vista, por exemplo, como indústria, não teria como eu começar a vender no supermercado um bife que é impresso, porque as impressoras 3D atuais não têm a capacidade de imprimir produtos na velocidade que a gente precisaria. Talvez daqui a uns 10 anos a gente consiga fazer isso. O que a gente conseguiria fazer a curto prazo, que a gente enxerga como bastante viável, é começar a usar impressoras 3D dentro de estabelecimentos. Então, por que não, no futuro próximo, a gente poder comer com a família numa churrascaria e a churrascaria poder imprimir o bife que está servindo, sendo o bife à base de plantas. Então, aí já começa a fazer algum sentido, porque você está escolhendo um estabelecimento específico. Legal, perfeito. Acho que é uma tendência, né? Acho que tem coisas, né, exercícios sendo feitos lá fora. E outras tendências também que eu tenho percebido, que é aquela agricultura mais nas cidades, né? As fazendas verticais. Uhum. Como é que você vê esse movimento aí de transformação da indústria de alimentos? A gente vê esse movimento muito como um todo, né? Então, passando, como você falou, das fazendas verticais até um redesenho de toda a cadeia agropecuária para que ele seja mais sustentável, acho que tudo faz parte de um mesmo contexto. Então, as fazendas verticais, elas conseguem, obviamente, com um espaço muito menor do que uma fazenda tradicional, né, pelo espaço que ela ocupa por ser vertical, e com a tecnologia, ter uma produção muito mais sustentável, né, em termos de escala, do que uma produção normal. Além disso, o produto, na maioria dos casos, é naturalmente orgânico. Você não vai usar agrotóxico ou nenhum tipo de produto químico, já que é uma fazenda fechada vertical urbana. Você não tem o risco de praga que você tem no ambiente aberto. Então, para o consumidor, vai acabar, a médio prazo, sendo produtos mais saudáveis. Não tem como dizer o contrário. A mesma coisa acontece no nosso mercado. Então, a gente consegue, a longo prazo, produzir mais carnes de plantas usando muito menos recurso natural do nosso planeta do que tendo que criar cabeças de boi para abate. Então, como um todo, quando a gente olha esse sistema de alimentação como um todo, ele é muito mais sustentável a longo prazo. Muito bom, meu. Pessoal, acho que assim, né, vocês viram aí, né, um assunto maravilhoso aí, com grandes tendências aí, né, e temos aqui um super empreendedor aí, eu desejo muita sorte, cara, que a Sem Food aí abra um caminho aí de sustentabilidade aí nessa indústria, que já vire um player internacional aí, para que a gente tenha orgulho aí de estar vibrando aí com o crescimento de vocês. Obrigado, André. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu.